Oi, pessoal, seja bem-vindo ao segundo episódio do Pode Isso, Aloysio. Hoje eu tô com um convidado super especial, um grande nome para mim, um grande amigo, uma grande pessoa e um grande empresário, Jefferson Spagnoli, meu grande amigo. Seja bem-vindo ao podcast do Aloysio. Como é que você tá? Tudo bem? Tudo bem, Aloysio. Muito obrigado pelo convite de estar aqui no Pode Isso, Aloysio. É um prazer a gente poder estar aqui batendo um papo sobre os mais variados assuntos e falar sobre o que a gente gosta, que é empreendedorismo, né? Exatamente. E hoje, assim, eu trouxe o Jefferson aqui porque o Jefferson, ele é uma pessoa que tem um know-how muito grande. Você é novo, né, Jefferson? O Jefferson é mais novo que eu. Eu fico, assim, chocado com isso. E eu queria um pouco... Vamos começar hoje falando sobre um pouquinho da sua vida para as pessoas que estão assistindo, estão ouvindo, entender quem é o Jefferson. Você que é um grande empreendedor, que tem assim, negócios de sucesso, eu quero entender um pouco da sua história, o pessoal entender de casa. Perfeito. Primeiramente, eu acho que é modéstia sua tá falando isso. Mas assim, eu me chamo Jefferson, eu sou rondonense, filho de gaúcho com paranaense. Então, assim, minha família, a gente era bem nômade, né? E meus pais vieram para cá por uma febre da exploração, extrativismo. A gente foi mexer com madeira. E aí nós mudamos para Barra do Garças, nós éramos novos, né, para poder estudar. E conheci essa cidade, me encantei por aqui. Nunca... Quem não se encanta com Barra, né? Pois é. E uma coisa que eu acho bacana de Barra é que é uma cidade feita de forasteiros. Você vê quase ninguém daqui, quem vem fica, não quer ir embora. Isso é verdade. Então nós viemos para cá. E meus pais são empreendedores, então a gente teve sempre o exemplo dentro de casa de empreender. Eu sempre, quando eu fiz 16 anos, eu decidi seguir minha carreira solo como empresário. 16 anos, gente. 16 anos eu brincava 16. na rua. Não, mas eu era empresário, mas de noite eu também brincava na rua. E aí, abri a Madeforte, reabri, né, que... Em um determinado momento, a gente teve uma perca familiar, minha mãe faleceu, e nós acabamos fechando a empresa, porque meu pai não tinha tempo de cuidar e nós éramos jovens. Seu pai também tinha outra madeireira, né? Indústria. Tinha indústria. E a Madeforte é um varejo. Entendi. Aí, quando foi em 2000 e alguma coisa, eu reabri a Madeforte, eu e o meu irmão, e começamos a mexer com madeira. Só que a gente sempre mexeu com madeira e nós sempre fomos apaixonados por construção civil. Então a gente construía para vender, construía para alugar, comprava terreno em leilão e vendia, tudo quanto é coisa da construção civil, a gente estava ali no jogo. Estava no meio. E recentemente eu decidi sair do ramo da madeira, alguns 7 anos atrás, e comprei uma loja de ferro aqui da cidade, que era uma oportunidade. A gente tinha como implantar o nosso modelo de gestão, que é um modelo de gestão caipira, não é atrelado a nenhuma escola de negócios, mas que funciona, que a gente consegue implantar, consegue produzir resultado. E junto com a de Ferraço, a gente também tem um braço financeiro, que a gente sempre investiu ou em antecipação de recebíveis, né, e antecipação de boleto, tudo. A gente tinha uma factory. E também investimos entrávamos em corporações imobiliárias em Goiânia como investidor. Entendi. Foi aí que você começou já a pensar em entrar nessa questão da incorporadora, então, já de construção. Sim, eu entrei como investidor no ramo da construção civil com a ideia de adquirir know-how para o nosso time, para a gente se transformar em uma incorporadora. Entendi. Porque o ramo da incorporação, segundo a Fundação Getúlio Vargas, é a atividade mais complexa que existe no país, porque você trabalha com os mais diversos órgãos municipais, federais e estaduais, e além disso você é submetido ao mercado, e o ciclo de desenvolvimento, venda e fabricação do produto é um ciclo muito longo. Então é muito comum você pegar pelo menos 2 crises da hora que você decide desenvolver um produto até a hora que você entrega. Entendi. Então isso faz com que o ambiente seja muito ácido, né, para você poder investir nesse setor. Prova disso é que todo mundo sabe que a construção civil tem uma margem de lucro interessante, e mesmo assim nós temos um déficit imobiliário gigantesco no país.
E o que responde essa questão de por que uma margem tão alta você ainda tem um déficit imobiliário é justamente essa, a complexidade do segmento. O ramo da construção civil é um ramo meio complicado. A gente sente como está o Brasil pelo ramo da construção, né? Uma vez a gente já conversou sobre isso, não foi? Sim, exatamente. Que ele é o termômetro. Conforme se a construção civil estiver alta, o Brasil está indo bem. Se ela começar, a crise começar a vir, depois ela acaba sentindo também, né? Ela é a primeira a sentir, não é? Sim, ela é uma das últimas a sentir e ela é uma dos últimos setores a se reerguer pós uma crise. Porque como ele tem um ciclo, né, lento, então, um exemplo, vem uma crise, caem as vendas. Só que o período de você construir um prédio são 3 anos, 4 anos, né? Sim. Condomínio, 2, 3 anos. Então a crise vem, mas mesmo assim o empreendedor ele tem que continuar aquela obra, ele tem que concluir ela. E aí acaba virando estoque. Entendi. E aí quando no fim da crise voltam a vender os estoques, as incorporadoras voltam a ter dinheiro em caixa e voltam a desenvolver novos projetos. É o clássico ciclo da construção. E deixa eu te perguntar, quais foram as dificuldades que você teve pelo caminho, assim, já que você começou com 16 anos, você aprendeu, claro, com seus pais, mas o que você enfrentou mais de problema até hoje, assim, o que você acha que é muito recorrente? O maior problema de todos, a maior dificuldade de todas... As dificuldades que você viu, que você encontrou no caminho, porque hoje em dia eu também sou empreendedor, eu vejo que a gente vê muita inexperiência no mercado, pessoas que querem fazer alguma coisa, mas não tem experiência, ou diz que tem experiência e quando você vai ver a qualidade da mão de obra não é daquele jeito e acaba se queimando com o tempo. Hoje em dia, o que você vê também de comum assim no mercado? Respondendo sua primeira pergunta, para mim a maior dificuldade que eu tive como empresário foi poder me moldar como tal, como eu deveria ser. E aí, toda crise que a empresa foi passando, ela foi deixando um aprendizado para a gente. E até olhar para a crise dessa forma, como uma oportunidade de negócio e de aperfeiçoamento como profissional, é difícil. Porque a gente tem uma tendência sempre de culpar o outro. A culpa é do governo, mas a culpa é do clima. Isso, né? Eu não tenho culpa, atrasou a obra porque está chovendo. Né? É verdade. O empreendimento não deu resultado porque o custo do dinheiro ficou muito caro, o juro do banco subiu, e você nunca olha para o que realmente importa. Porque o Marco Aurélio, lá aquele imperador romano, ele fala, existem coisas que nós podemos trabalhá-las e existem coisas que não podem ser trabalhadas. Então, vai chover, você só tem uma escolha, se você vai se molhar ou não. Você não tem como escolher se vai chover ou não. Então, dentro dessas possibilidades, você tem que desenvolver um método de trabalho que preveja o que vai acontecer. E aí teve uma coisa que foi bem interessante. Eu fui num curso uma vez, na época que a Petrobras era uma empresa admirável, né? Que depois do petrolão, todo esse cenário mudou. Mas teve uma coisa que eu achei muito interessante. Num curso na Fundação Getúlio Vargas, um dos diretores da Petrobras, ele estava explicando por que a Petrobras tinha sucesso na exploração. Porque eles investiam eu não vou lembrar aqui os números, mas ela era uma das empresas mais eficientes em perfuração. De cada 10 furos que ela fazia, 7 dava petróleo. E a média era menos da metade disso, a média mundial. E aí eles falaram que eles investiam muito em pesquisa, desenvolvimento e prospecção. Tem uma equação, Jefferson, que eu acho interessante, que é a equação que eu falo, essa equação não fecha, que é o seguinte, eu quero um bom produto completo com um preço baixo e rápido. Então, o bom produto, óbvio, a capacidade é sua, você consegue entregar. Eu trabalho com serviço, né? Eu também trabalho com produto, mas com serviço, projeto. E você conseguir mais barato no mercado e rápido, isso é uma equação super difícil de fechar. E a gente vê muita gente aí se estrepando, vamos falar assim, tentando cobrar mais baixo do que a metade do que o mercado, que a gente vê muito isso aqui, cobrando muito barato. E olha como isso é um problema complexo. A pessoa cobra muito barato para poder entregar, e às vezes até entrega rápido, só que para entregar rápido, às vezes não fica com qualidade que precisa. Às vezes é aquilo que o cliente quer, o cliente não entende. Mas o problema é que essa mesma pessoa, às vezes, quer ganhar 10 mil por mês, 15 mil por mês,
quantos projetos ela tem que pegar nesse preço barato para conseguir entregar com qualidade. Num mês, 2 meses, 3 meses, ok. Do terceiro mês em diante, ela não dá conta. E a gente já viu muitos casos aqui na nossa região de empresas quebrarem e sumir do dia para a noite, porque essa equação não fecha. Sim. É complicado isso. É desafiador. Só que aí tem um contraponto que tem que ser analisado. Talvez eu não tenha a sensibilidade de olhar para o seu negócio como serviço, porque a gente entende de produto, né? É um produto, mas assim, ele requer mais... Ele não é uma coisa que a pessoa, tipo uma caneca, né? É um serviço que a gente fez, no final ele acaba sendo um produto, não deixa de ser. Sim, né? Mas aí tem uma pergunta. Você consegue segmentar o seu público para vender para um cliente que tem a percepção de tudo que você entrega para ele? Um exemplo. Você falou que tem cliente que não percebe a qualidade do projeto. Se todos os clientes fossem assim, você tem que readequar sua estratégia, entregar um projeto mais enxuto para ele ter mais e reduzir o custo. Eu entendi. Eu falo, realmente, cada empresa tem que focar num público-alvo, num segmento. Ok, mas às vezes o mercado também já está tão moldado, é cultural às vezes. Por exemplo, tem serviço, alguns tipos de empresa aqui na Barra que culturalmente eles acreditam que tem que pagar pouco, porque não vem valor, né? Mas eu vou te falar uma coisa. Talvez é um campo perigoso você ir para o campo da inovação, porque nunca foi feito antes. Ah, entendi. Né? Mas um exemplo, eu vou dar um exemplo para você. Na Barra a gente sempre escutou que a Barra não podia ter prédio porque o solo era arenoso. É verdade, eu já escutei isso. Quem nunca ouviu essa história? É verdade. E em 2015, nós trouxemos uma empresa que é especialista em perfuração de solo e a gente mapeou o solo de Barra do Garças. Não tem nenhum lugar aqui em Barra do Garças que com 10 metros de profundidade não chega numa rocha que dê a base para você fazer um prédio. É o oposto do que falaram. Totalmente diferente. Mas aí a gente vai entender por que existe essa cultura de que o solo é arenoso. Sempre as obras foram pequenas, né? Sim. Nunca verticalizou. Então, a fundação era rasa. A fundação rasa, ele não chegava na pedra. Chegava... Então, o que o pessoal falava? Não, aqui só dá areia. Só dá areia, não dá certo não. E eu já pensava bem assim, gente... Se ainda que seja só areia, lá em Dubai o pessoal pega o mar, joga areia e faz arranha-céu em cima. Nós vamos dar um jeito de fazer esse prédio aqui. E a gente descobriu que era uma crença totalmente limitante. Quantas pessoas, quando a gente foi entrar com as licenças ambientais, alvará de construção, o pessoal falava, vocês estão malucos. A Barra não comporta, o prédio não vai se sustentar. E no fim, o que a gente descobriu? A gente teve que usar dinamite para poder arrebentar a rocha, para poder fazer a fundação. Você vê o tanto que é desconexo? Então, a gente tem que tomar cuidado que quando a gente vai empreender, às vezes nós temos crenças pessoais, crenças que são sociais, né, que acabam limitando o nosso negócio. É bom o empreendedor pensar nisso, né? Ter mais a cabeça aberta também, né? Prestar, estudar antes de... Eu sempre falo isso para os meus colaboradores. Se um dia vocês forem ter um negócio, estuda antes, percebe, observa mais, não vai muito na... A gente fala da teoria da paleta mexicana. A teoria da paleta mexicana, porque é uma teoria que tem 2 pontos. A paleta mexicana, o que é a paleta mexicana? É um picolé com recheio. É um picolé. Nunca deixou de ser picolé, é um picolé. Quadrado, de redondo ele virou quadrado. Quadrado, ele é um pouco maior porque tem que pôr o recheio dentro. Então, quando você quer se moldar, se diferenciar no mercado, você pode pegar aquele mesmo produto, mudar a cara dele e mudar o nome. Você já diferencia. Foi o que a paleta mexicana. Esse é o lado bom. Você consegue fazer isso. O picolé saiu de R$1 e foi para 10. Foi para 10. O sanduíche não é mais sanduíche, é um hambúrguer. Hambúrguer artesanal. Custa 22, 30, 40 reais um sanduíche. É o mesmo sanduíche que a gente comia. Só que eu vejo o seguinte, aí todo mundo vai na onda. Esse é o lado negativo. Aí, quando abriu, aqui na nossa região, quando abriu uma paleta mexicana, paleteria, não sei nem como é que chamava, todo mundo quis abrir paleta mexicana. O que aconteceu? Todo mundo quebrou. Que foi na onda, é a mesma coisa. Então, a gente tem que tomar cuidado com a ideia dessa teoria da paleta mexicana. A gente tem que ir, eu acho que tem que estudar mais, porque senão você vai muito na onda e quebra. Né? Sim, mas você vê, isso é o reflexo de uma sociedade que é extremamente empreendedora. No Brasil... O Brasil, eu não sei em qual posição do ranking que ele se encontra, mas eu acho que
é um dos países com maior índice de empreendedorismo. Sério? Não sabia disso, não. Sim, o índice de empreendedorismo brasileiro é altíssimo. Ah, isso é bom. E de falência? De falência, como é que é? Olha, deve ser proporcional. É porque o tanto de gente que tá abrindo aí... Só que dizem que deve ser proporcional ou até exponencialmente maior. Porque diz que todo empreendedor quebrou pelo menos 3 vezes na vida. É verdade, diz que tem que quebrar. Para você, eu já ouvi essa teoria, para você ser um bom empreendedor, você tem que quebrar 3 vezes. Eu falei, não quero não. Eu já quebrei uma vez, então eu não posso. Eu tô no caminho. Mas tem aquela... Como que é? Nessa média eu entrego minha parte, não quero escapar de quebrar. Tá bom. E deixa eu ver, o que te motivou, do nada, você falou assim, agora eu quero construir um prédio? Eu sempre fui morador de prédio. Eu sempre gostei de morar em apartamento. E nunca teve apartamento para comprar aqui em Barra do Garças, né? Há um tempo atrás, a gente só encontrava apartamento para locação. Então, uma pessoa ela tinha um dinheiro para investir, ela comprava um terreno no centro, fazia um prédio que em Goiânia a gente chama de cabeça de porco, que é um prédio sem escada, sem elevador, de 3 andares. Horrível esses prédios, pobre Maria. Mas era o que tinha no mercado. Só que ninguém tinha feito até então um prédio para ser apartamentos, unidades para serem comercializadas. Então, eu sempre escutava uma história, vai vir uns italianos, vai fazer 10 prédios. Agora eu vou comprar. Vai não sei o quê, agora eu vou comprar. Eu cheguei a ver até um projeto que ia ser executado ali perto do seu. Eu vi o projeto. Eu também vi. Você viu também? Eu também vi, eu até comecei a escolher minha unidade. Eu falei, agora vai dar certo. E aí eu peguei e falei assim, gente, quando chegou um determinado momento que a ideia inicial nunca foi se tornar incorporador em Barra do Garças. Mas chegou um determinado momento que eu falei assim, gente, eu nunca fui de esperar os outros fazerem. Nós sempre assumimos a vanguarda das coisas, né? Não, nós vamos fazer. Aí eu falei, pera lá, eu tô esperando alguém vir fazer um prédio para me comprar um apartamento. Não, eu vou fazer esse prédio. Sim, agora eu vou fazer, meu. Vou separar um apartamento para mim, vou vender o resto. A bola é minha, eu brinco. E aí a gente começou em 2014. Foi quando eu vi que esse projeto dessas outras pessoas não iriam para frente, né? Não seria desenvolvido. Na verdade, não é projeto. Eu acho que um grande defeito que a gente tem aqui em Barra do Garças é uma ideia ela se tornar pública. Então, assim, o que eles tinham era só plantas baixas e uma imagem de fachada do empreendimento. Isso é verdade. Mas não tinha praticamente mais nada. E aí, inclusive, quando a gente foi vender o LIS, o pessoal falava isso. Não, um monte de empreendimento que já ia sair aqui, não deu certo, não saiu. Não, gente, não era empreendimento, era uma ideia de um empreendimento. Era um conceito, né? É um conceito. Agora, tá aqui o empreendimento, tá lá, o terreno tá lá, aprovado, licença ambiental, tá lá as máquinas, a obra tá começando. E aí a gente passou por essa situação, essa necessidade de, primeiro, eu como pessoa, comprar uma unidade. Qual foi os mais? Porque eu penso que na hora tá fácil, tá parecendo que tá muito fácil, né? Mas o que você viu de mais dificuldade, assim, quando você foi começar a decidir, vou fazer o prédio? O que foi a primeira dificuldade que você viu ali? A primeira? Nossa. Se eu te contar, você chora. Primeira coisa foi conseguir encontrar recurso financeiro para você poder desenvolver um empreendimento. Nós sempre tivemos crédito em todas as instituições bancárias, só que pela construção civil ser um ambiente muito ácido, os bancos, você chega no banco, você pode ter crédito para qualquer coisa. Você chega no banco e fala, eu quero dinheiro, quero tanto de dinheiro, tem aí para mim? Tem. O que você vai fazer? Um prédio. E acabou. O banco já olha, você já fez quantos? Nenhum. Acabou o dinheiro agora, coincidentemente. Você vai fazer quantos? Nenhum. Você já fez quantos? Nenhum. Não, então a gente não empresta, a gente só empresta do terceiro empreendimento em diante. Ótimo. Ótimo. Aí gente, mas vocês não emprestar, não vou fazer nenhum. Como que faz? Mas a primeira dificuldade foi essa, conseguir viabilizar recursos, né? Capital de terceiros para o empreendimento, porque não tem como você fazer um empreendimento dessa envergadura só com recursos próprios e é muito arriscado também, né? Só com investimento próprio. Não é arriscado. Ainda que nós tivéssemos caixa para poder desenvolver esse empreendimento sem banco, se torna inviável. Porque é melhor você fazer 3 empreendimentos com
com um pouco de dinheiro seu em cada um e pegar o resto em banco, do que você fazer um só, sozinho. Por uma conta muito simples. Por quê? O percentual de retorno que você tem sobre o seu capital investido sempre é maior que o do banco. Um exemplo, você pega 10 milhões do banco, você paga de juro em 4 anos 1,5 milhão. E num projeto que você investe 10 milhões, você tem um retorno, sei lá, de 6. Estou aqui chutando. Uhum. Então, o retorno seu em cima do seu capital investido nesse projeto é 60%. Do banco, o custo é 15%. Para que você vai alocar todo o dinheiro em um projeto, sendo que você pode alocar em 4? Ah, é verdade. Entendeu? A conta fica mais interessante quando você consegue escalonar o negócio, né? E é isso. Mas agora, dificuldade, respondendo para você, foi do começo até o fim, todo dia, 24 horas por dia, todo momento. Tudo que você imaginar é difícil. É porque você tá, tipo, eu vejo você numa floresta com facão, desbravando. Porque Exatamente. tem edifício aqui na nossa região, tem dois edifícios aqui na região, mas você tá fazendo o primeiro grandão, né? Assim, quantos andares vão ter, Ulisses? São 28 andares. 28 andares. Então, realmente, hoje vai ser o maior que tem aqui. E aí você tá com plano de construir mais, né? Agora, do jeito que você falou. Sim, nós vamos construir mais. Não dá para falar muito sobre esses outros projetos, mas nós temos áreas compras para mais... a gente tem um banco de terrenos para desenvolver aqui em Barra do Garças mais 3 torres. Nossa, que bacana isso. Só que a gente está atento às demandas, né, e ao momento do mercado e de cada produto. Então, com a vinda da Faculdade de Medicina, a gente entende que vai ser gerada uma demanda por imóveis específicos para atender esses clientes, esses futuros clientes, alunos de medicina, né? Até isso aqui a gente já está fazendo propaganda para o nosso amigo Marcelo da Univar. Não, mas isso é verdade, a gente já conversou isso e a gente vai fazer um podcast só sobre isso também, que como o curso de medicina vai modificar, eu não falo nem a cidade, a região, porque Sim. vai vir gente de fora, aí vão ter que ter construções específicas, no caso, casas específicas para eles, a cultura da região vai aumentar, isso tanto que vai influenciar a população de modo geral, o mercado. Conversando com o Marcelo, ele falou que são turmas de 60 alunos, 2 por ano, então dão 720 alunos. Com certeza vai vir mais bar, mais restaurante, né? Vão surgir novos mercados para esse público que normalmente é mais exigente. É isso que eu tô falando, e vai melhorar a qualidade, eu acho, de várias coisas aqui, né? Engraçado, parece besteira, né, a gente tá falando, mas realmente vai acontecer, isso é fato, né? Não, você faz uma conta simples. Barra do Garças tem 70 mil habitantes. Quando vir o curso de medicina, vamos partir do princípio aqui que 70% dos alunos sejam de fora de Barra do Garças, porque normalmente é o que acontece, né? É uma competição a nível nacional, um vestibular de medicina. Sim. Então, de cara vai vir ali 500, 550 pessoas. Para uma cidade de 70 mil habitantes, só os alunos que estiverem morando aqui para estudar vai aumentar em 0,7% da população de Barra do Garças. Você imagina como isso vai influenciar as lojas que eu falo, porque hoje a nossa região é mercado, vive do comércio local praticamente, né? E todo esse comércio vai ser modificado, vai se adaptar, porque, igual você está falando, quem faz medicina tem um nível social um pouco maior, porque o curso é caro, né? Sim. A não ser que a pessoa consiga bolsa, então isso vai modificar também, todo vai se adaptar, acho que isso é bom, eu vejo isso como um lado positivo. E somado a isso, tem um outro movimento acontecendo em Barra do Garças, que é a migração do gado para a soja. Então, assim, uma pessoa tem uma fazenda de 5... eu ouvi falar disso também. Não, isso está acontecendo de forma muito intensa. A pessoa tem 5 mil hectares, o cara compra a fazenda e compra um trator. Ele morre, o filho herda, ele vai lá, reforma o trator, tem 2 funcionários e toca aquela propriedade gigantesca sem ter que fazer muito investimento e gerar renda para terceiros. De repente, essa área começa a virar lavoura. O cara tem que comprar 20 milhões em maquinário, ele precisa de gente para dar manutenção, ele começa a comprar óleo diesel, combustível. Cada funcionário ali ganha 6, 7 salários mínimos, porque o pessoal que trabalha na lavoura, a renda dele é atrelada em produtividade. Ah, entendi. Então o cara ganha bem, é um público diferente, e aquela área que até então gerava 2 empregos, começa a gerar direto e indiretamente 20, 30 empregos. E aí você imagina isso acontecendo de uma forma ampla. Barra do Garças, eu li recentemente ouvi
Tem que até ver a veracidade disso, né, em tempos de fake news, mas a pessoa que eu lembro que quem me falou, eu senti peso na conversa. Primavera do Leste planta 240 mil hectares, entre soja, algodão e as outras culturas. E lá dá safra e safrinha. Aqui em Barra do Garça, a gente tem capacidade de chegar a 270 mil hectares. Parece que esse ano nós vamos passar de 80 mil hectares. Nossa. Então, olha o potencial que a gente tem. Isso então, é um sinal de crescimento, então, para a cidade, né? Também. É um sinal de crescimento. Para a região, né? Não é nem cidade, né? Nós vemos assim, com a vinda do agronegócio e com a vinda do curso de medicina, né? Que nos próximos 5 anos a área plantada vai aumentando e a quantidade de alunos de medicina aqui na cidade vai aumentando, eu vejo ali uma roda motriz para promover um crescimento da Barra para os próximos 10 anos fantástico. Nossa, isso é bom. Nós estamos otimistas. Nossa, que bacana. Eu fico feliz também. Eu também fico otimista, porque a gente tem que pensar no futuro. E é uma das coisas que eu vejo que os empresários, os empreendedores, eles não têm muito... Eu não estou falando de modo geral, não, gente. Eu vejo que algumas pessoas, que elas não ficam prestando atenção lá na frente. Está pensando muito no hoje, no agora. A crise, a Rússia, porque tudo bem, hoje a gente está vivendo um momento, eu acho que está afetando muita gente, mas a gente tem que pensar lá na frente também, gente. Isso é o tipo de observação que é importante ver. A cidade está crescendo, o que a gente pode fazer para se adaptar a esse crescimento também, né? Mas se for se preocupar com crise no Brasil, gente, a gente é campeão em crise, a gente sai de uma crise e entra dentro de outra. A gente está lascado assim. Eu até brinco, falo assim, olha, o Brasil é assim, quando o mundo está indo bem, nós temos nossas crises internas. Quando o mundo está indo mal, parece que a gente consegue ir bem. É impressionante você ver inflação comendo, juros subindo aqui, o juro estável, a inflação caindo. O Brasil está um oásis para investir. Qual que é meu medo? Quando lá fora começar a ficar bom, aqui começar a ficar ruim. Então, entendi. Vamos falar agora um pouquinho então de empreendedorismo, antes da gente entrar na parte final. Porque eu quero muito que quem assista esse vídeo nosso, ele tenha o que a gente pode estar trazendo de bom para esses empresários que tem aqui na cidade. Eu vejo que você, por ter começado com 16 anos, gente, eu comecei, eu nem lembro com quantos anos eu comecei, e estou aí apanhando na bulta, fazendo curso. O que você acha que é importante hoje para o empreendedor ter noção quando vai abrir uma empresa, ou se ele já tem uma empresa, o que é importante? Ele sempre está antenado ali, está atento. Primeiro, eu queria te falar um pouco do meu ponto de vista sobre os empresários aqui de Barra do Garça. Eu tenho percebido, já tem algum tempo, uma mudança significativa no comércio. Eu acho que o nosso comércio tem melhorado, ele tem se fortalecido. Eu vejo assim, o mercado se profissionalizando. Isso é bom. Eu lembro que antigamente, quando a gente começou a abrir varejo aqui, se você não vendesse na notinha, você não vendia. A pessoa comprava o mês inteiro, chegava no final do mês, igual mercearia antigamente, passei que acertar minha conta. Não existe mais isso. Ainda tem pouquíssimas empresas que fazem isso, que são empresas mais voltadas para roupa. Eles ainda fazem isso. Sim, mas aí a parte de vestiário, né? Uhum. Mas assim, você vê isso, na construção civil tinha isso. E agora isso não existe mais. O mercado tem evoluído e o consumidor também tem evoluído junto. Está atento a essa mudança, né? Isso eu acho singular. O que, quando uma pessoa vai abrir uma empresa, eu acho que é importantíssimo. Sempre quando eu abri meus negócios, eu sempre abri assim, não, vamos abrir, vamos lá, abre. Depois a gente vê. Depois a gente vai organizando no meio do negócio aí. Eu sempre achava que era uma balela você ter visão, missão e valores, você fazer uma modelagem do negócio e criar um plano de ação. Sempre achei que isso era conversa fiada. Eu criticava. Quando a gente comprava aquelas consultorias do Sebrae, eu falava, gente, isso aqui é um modelo americano que não trouxeram para cá, isso que não funciona. O nosso povo não é assim, a gente é diferente. E hoje, depois desse tempo trabalhando, eu cheguei numa conclusão, assim, para mim, assim, é um fato. Não tem como você desenvolver um negócio sem investir em pesquisa de mercado e você fazer uma modelagem do negócio. Você pode fazer isso, só que você vai aumentar demais um risco sem a necessidade. Entendi. E eu vou te contar uma experiência que eu tive em conversar muito com uma amiga de fora daqui que empreendeu. Ela queria montar uma loja de roupa.
Nunca vou esquecer desse exemplo, porque quando o exemplo é menor, você consegue analisar para tirar uma amostragem da experiência, né? Às vezes no meu negócio eu não consigo medir, quando eu tomo uma decisão de forma empírica, qual que é o custo no meu negócio. Mas num negócio menor, olhando de fora, eu consigo prever. Vou te dar um exemplo. Ela queria montar uma loja de roupas e ela não entendia do mercado. Isso é um problema. E ela virou e falou, ela chegou à seguinte conclusão: não existia a loja de roupa na cidade dela de roupas boas, roupa para criança ir para uma festa, para um casamento, né? Aquela roupa mais clássica, mais elegante, uma roupa melhor. Que normalmente roupa para criança, o que o pessoal faz? Compra aquela roupa mais barata, porque a criança cresce rápido. Cresce, né? não importa. Né? Vai esse aqui mesmo e vai embora. E aí ela pegou, eu falei para ela, faz uma pesquisa de mercado. Ela fez o orçamento, ficou 28 mil, ela, não vou fazer doido, Jeff, dinheiro doido demais. Não. Ela gastou 400 mil para montar a loja. Ela comprou uma franquia. A franquia, ela gastou uns 120 mil entre imóveis da franquia e a marca da franquia. E ela comprou roupas, as roupas que ela queria vender, porque não tinha. E aí tem aquela máxima no mercado. Se não tem, pode ser que ninguém queira, ou pode ser que todo mundo queira e ninguém viu, e quem fazer, né? E ela não fez a pesquisa, ela abriu a empresa, ela foi mudando, ela gastou 2 anos para mudar o segmento dela. Ela deixou de ser uma franquia, virou uma loja de roupa, liquidou aquele estoque, e ela gastou dinheiro para liquidar esse estoque de roupas de alto padrão, né? De alto padrão, e foi para roupas mais acessíveis. E aí hoje a gente conversa, ela fala bem assim para mim: se fosse hoje, eu teria pago 50 mil na pesquisa. Por quê? Porque ela teria ganhado esses 2 anos. Porque você desenhar uma empresa para ela vir para cá e você ter que mudar ela, com ela viva. Em andamento, né? Em andamento é uma coisa extremamente difícil e onerosa. Muito difícil. Eu tive uma cliente que, o que acontece? Ela fez parecida com a sua, só que a gente fala até que ela, quando foi abrir a loja, a gente chegou a fazer a loja dela, linda a loja, mas ela trouxe roupas que ela gostaria de usar. A gente fala que ela abriu o closet dela. E aí é outro problema, né? Então a gente percebeu que o mercado não absorvia essas roupas porque eram roupas mais extravagantes ou muito, muito ela. A gente fala, as roupas dessa loja é a cara da dona. E aí eu sempre falo para clientes, eu tenho muitos clientes de loja de roupa, né? Eu falo, olha, as suas roupas têm que atender o mercado. Observa o que está sendo vendido. Não compra coisa que você só quer usar. Né? E é porque às vezes a lojista ela olha um catálogo que escolhe as roupas, ela sempre escolhe aquela que ela usaria. E eu vejo, tanto é que essa cliente nossa, ela vestia as roupas, ficava fazendo aquele marketing todo, como se a roupa fosse dela. E aí o que aconteceu? Quebrou. Então esse é um problema realmente. Eu vejo isso, muitas pessoas entrando em áreas que não conhecem, e a gente está falando de roupa, mas eu já vi gente mexendo com loja de brinquedos, mobiliário, abrindo empresas de planejamento de imóveis também, e não entende, porque cada empresa tem uma dinâmica diferente. E isso é uma questão. Você fala em investir em pesquisa, mas eu vejo também investir nisso, em entender como funciona o mercado que você está querendo entrar. Sim, né? Exatamente. E aí, respondendo sua pergunta que você fez lá atrás, aproveitando todo esse contexto, o que é que o empresário tem que tomar cuidado? Cada negócio tem um pega diferente. Esse tempo atrás eu estava almoçando com um colega que eles têm uma empresa que eles têm máquinas de locação. Então ele loca a máquina por hora, né? Para construção civil. Isso é um negócio bom. E aí a gente conversando total, ele virou para mim e falou bem assim: quanto que você paga no litro do diesel? Eu lá sei quanto que eu pago no litro do diesel. Aí ele olhou para mim e falou assim: você é um administrador, você administra bem suas coisas, você não sabe quanto que você paga no diesel? Você tirou sarro ainda. E eu prontamente respondi para ele. Eu falei: no seu negócio, o diesel, você não saber o preço do diesel pode quebrar a sua empresa. No meu negócio, eu não saber o preço do diesel não quebra a minha empresa. Porque eu gasto 6 mil de diesel por mês. Você gasta 100 mil de diesel por mês. Isso representa 60% do seu custo. Para mim, representa 5% do meu custo.
Exatamente. Então, assim, o que eu vejo é que, como empresário, o grande dilema, e eu não tenho uma receita de bolo para isso, que também é um desafio para a gente, é a gente entender o que realmente importa, você concentrar sua energia no negócio. Uhum. Porque tem uma coisa que é utópica. Eu acreditava que um dia eu ia chegar num status de empresa que a gente não teria mais problema. Eu também já pensei isso já. Isso não existe, porque um organismo vivo, ele vai ter problema. É verdade. Ele vai ter rusga, erros de comunicação, deficiências de estrutura. Recentemente agora a gente tava com um problema enorme na de Ferraço, que a gente ligou mais 2 máquinas e a gente começou a fabricar um produto que não tinha na cidade, indústria, só revenda. E a gente conseguiu baixar o preço em 12%. A gente teve um problema, a gente não conseguia fazer estoque. Tudo que a gente produzia ia embora e vendedor estressado e tudo. Eu chamei todo mundo e falei, gente, qual vocês acham que é a solução? A gente parar, fazer um bom estoque e depois a gente começar a vender. Eu olhei dentro do olho deles, sejam bem francos comigo. Se eu tivesse com essa máquina ligada aqui, fabricando estoque, chegasse um cliente seu para comprar, vocês iam bater lá pro gerente e falar, libera só essa venda, só essa venda, só essa venda. Eu já conhecendo vocês, o que eu fiz? Eu deixei o pau cair a folha, deixei o negócio acontecer. Aí na primeira semana foi um pouco estressante, porque o cliente chegava para comprar, não tinha tudo. Na segunda semana foi estabilizando. Nós estamos na terceira semana, já estamos com o estoque equilibrado, já está tudo tranquilo. Tem uma questão de adaptação. É um problema bom no caso, né? Uhum. E eu acho que cada empresário entende do seu negócio. Um exemplo, no seu negócio, você tem o seu pega, né? Que é a formação do seu preço, o seu concorrente, que ele não tem noção do custo, poder montar a equipe. No meu negócio, como aço, é eu saber a hora de comprar, porque é uma commodity que ela oscilou 320% de 2019 para cá. Então, se eu souber comprar o aço na hora certa, a gente ganha dinheiro não com a operação do aço, mas com a operação de compra e venda de commodity. Entendi. E se eu não saber comprar, eu posso não ganhar o dinheiro com a especulação da commodity e inviabilizar minha operação de industrialização de aço. Então, isso é do meu negócio. Você já não tem oscilação de commodity e assim vai, né? Ou tem uma influência menor. Então, eu na construção civil, outra coisa que eu acho assim, impressionante, nós atuamos na distribuição de aço e na construção civil, e no setor de investimento imobiliário. Tinha épocas, nessa oscilação de preço, que eu tinha que dividir minha mente na metade. Como industrializador de aço, eu tinha que pensar em comprar aço de um jeito, e como construtor de prédio, eu tinha que pensar de outro jeito. Como comprador de aço para revenda, eu pensava o seguinte: o aço pode subir, o aço pode cair. Eu não vou expor eu já tinha um estoque alto. Eu não vou expor risco. Se subir, vai subir para meus concorrentes. Sim. Então eu posso comprar ele na alta que eu vou conseguir vender. Certo. Então eu não vou comprar agora. E já como construtor, minha visão tinha que ser completamente diferente. Tem que comprar na baixa. Não. Aqui a gente não sabia se estava na alta ou na baixa, porque estava oscilando muito. Entendi. Então, como consultor de prédio, lá no meu orçamento da minha obra, está 8,50 o quilo do aço. O aço está 8,70. Eu vou comprar todo o aço agora, porque eu vou estourar o orçamento em 20 centavos. Entendi. Mas eu não estou exposto à oscilação. Eu não posso ficar exposto à oscilação. E na revenda, eu tenho que ficar exposto à oscilação. Nesse momento é mais saudável. Nossa. E aí até esbuga a cabeça da gente. Ave Maria. Como é que você lida com a sua equipe? Eu fiquei curioso agora, porque a gente estava falando, tem esse negócio do clima da empresa, a organizacional, a cultura. Você tem lá dentro um trabalho específico para a sua equipe, que lá no nosso escritório, a gente, como é diferente um pouco, a empresa nossa lida muito com tete a tete com o cliente, é mais personalizado, é mais próximo do cliente, né? Tanto é que é um modelo intimidade, acho que é intimidade com o cliente que fala isso, né? Então, a gente tem que estar o tempo todo conectado com a equipe, então a gente desenvolve dinâmicas, a gente tem toda uma metodologia. Você tem isso lá também? Tem. De uma forma mais, não tão bem elaborada como a sua, mas a gente faz avaliação 360 graus, nós temos um RH que ele é psicólogo, ele é terceirizado,
todo mundo que entra dentro da empresa passa por uma entrevista e, de acordo com o desenvolvimento desse profissional, durante o treinamento, durante o ciclo dele dentro da empresa, ele vai sendo avaliado e ele avalia também a empresa. Então isso vai dando feedbacks, é uma ferramenta de gestão. A gente vai conseguindo trabalhar. E eu procuro trabalhar com um método bem participativo dentro da empresa. É isso que eu queria saber. A gente procura descentralizar ao máximo. Então, um exemplo, hoje um gerente nosso, ele tem um escopo de que ele pode fazer praticamente tudo. A gente não foca em liberar ações. A gente mede o resultado das ações. Então, se ele tem um modelo de gestão diferente do meu, e isso não vai mudar a cara do meu negócio, eu deixo ele seguir o modelo de gestão. Ele não pode mudar a missão, a visão e os valores. Sim. E ele tem uma meta de custos e uma meta de venda, né? E ele tem que entregar aquilo. Dentro desses limites de trabalho, ele tem toda a flexibilidade do mundo para trabalhar. Entendi. É interessante isso. Vocês têm os valores da empresa que... tem empresa que trabalha muito assim, nós temos X valores, esses valores têm que ser vividos o tempo todo aqui. Igual, por exemplo, as 6 leis da organização, você já viu isso? Que cola muito na empresa também, que é o Paulo Vieira que usa isso. Vocês têm isso também lá? A gente tem na missão, visão e valores da empresa, só que para isso não virar um quadro bonitinho lá... Só de ver um quadro, né? Isso aí você tem que dessecar isso dentro das rotinas da empresa. Uhum. Então, exemplo, a missão, um dos valores da empresa, né, é ética. Mas na relação com o seu colaborador, você é ético, com o seu cliente, você é ético. O empresário tem que dar o exemplo, né? O dono da empresa tem que dar o exemplo. Né? Exatamente. Não adianta você falar, nosso pilar é ética. Aí você vai lá e não entrega o produto que o cliente compra. Você vai lá e não entrega o que você prometeu entregar para o seu colaborador. É verdade. Do que adianta estar lá escrito isso, né? E ética é uma coisa complicada no mercado hoje, de modo geral, vamos falar assim, né? De modo geral. Até porque tem gente que não tem nem noção o que significa ética, às vezes. Às vezes está fazendo por uma questão, é sério, não pode fazer isso, eu não sabia e tal. E tem gente que sabe, faz, porque todo mundo faz, é complicado. Só que eu acho que tem essa ética, né, que ela é temporal, ela vai mudando ao passar do tempo, e tem uma ética que é atemporal. Que é universal. Que ela é universal, que ela funciona em qualquer lugar, em qualquer tempo, em qualquer circunstância. Eu acho que essa é a principal. Tem até aquela piadinha, né? Fala assim, olha, era imoral na década de 60 uma mulher sair sozinha à noite. Uhum. Hoje é imoral você falar para uma mulher que ela não pode sair sozinha à noite, porque a mulher mudou os valores, né? Que tem a ver com esses valores da sociedade, né? Os nossos valores, os valores da sociedade. Sim. E já a ética, essa atemporal, ela é totalmente orgânica. Você vê assim, ela é diferente. Você respeitar os valores, né? Eu te respeitar enquanto pessoa, eu conseguir desenvolver um ambiente de trabalho que você consiga ser você no seu ambiente de trabalho. Eu não exigir que você se molde ao ambiente de trabalho. Isso para mim ainda é uma grande dificuldade também. Eu até queria saber como é que você faz, porque, por exemplo, eu tenho a minha equipe, a gente tem os nossos valores, que a gente não tem um quadro bonitinho, mas a gente tem para as pessoas, porque para mim os valores ele tem que estar no DNA da pessoa também. É o DNA da empresa, óbvio, mas aquilo não tem que ser decorado. Olha, quais são os valores? Tem que fazer isso, tem que fazer... Não, é uma coisa tem que ser vivido. Tem que ser vivido, porque é um valor, aquilo está na alma da pessoa, né? E eu vejo que às vezes as pessoas querem, com tanto medo às vezes de sair das empresas, elas se moldam dentro daquilo que ela não acredita e aí acaba machucando. Então, acho que é complicado isso às vezes, lidar com pessoas assim. A gente também faz essa pesquisa quando contrata uma pessoa para entender esse lado emocional dela, se ela se encaixaria na empresa, se ela tem esse emocional preparado para trabalhar em equipe, porque tem gente que não dá conta de trabalhar em equipe também, que é outro problema, né? Só que aí tem uma vantagem, né? Com o mercado aderindo mais o home office, quando você acha uma pessoa que tem um perfil bacana e ela não tem tanta habilidade humana, né? Você colocar ela para desenvolver projetos, você transforma
aquele profissional num núcleo de desenvolvimento, alguma coisa do é verdade, tipo, né? É verdade, é verdade. Eu fico feliz de você ter empresa. Eu não sabia que você também trabalhava com... Mas é bom porque eu não vejo muito isso também com alguns colegas meus que também são empresários. E eu acho que o empresário tem que pensar nisso. A empresa é um ser vivo. Só que tem muita gente começando a fazer esse tipo de serviço. Eu acho que hoje não tem mais empresas usando RH por falta desse profissional no mercado. Entendi. Que daí tem aquela coisa, né? Tem muito empresário que confundia a diferença de um departamento pessoal de um RH. E hoje você vê, todo empresário que você conversa, ele sabe, no departamento pessoal é um setor que ele vai cuidar de registro, demissão, folha de pagamento do funcionário. É racional. Exatamente, é cumprir as obrigações fiscais e contábeis. E o RH, ele tá mexendo, ele não mexe com números, ele mexe com pessoas, com mais emocional. Exatamente, é uma coisa assim, é natural. É a natureza da coisa. Olha, esse profissional, ele está se dedicando mais à empresa, ele tem vontade de crescer aqui dentro. No tempo, a loja vai abrir uma filial, então ele pode se tornar um gerente sênior quando esse gerente sai de férias. Daqui 2 anos, ele pode chegar ao ponto de estar maduro para assumir a gerência de uma loja. E aí, você vai fomentando esse crescimento dentro da empresa. Isso é legal. A gente começou a fazer, a gente se tornou, eu e a Rita, minha sócia, nós fizemos um curso de perfil comportamental para entender de pessoas, para a gente entender a equipe, até para melhorar as contratações, lidar com o cliente. Então, hoje eu vejo que a gente tem um cuidado muito grande com as pessoas dentro, e é sempre assim, na hora de contratar, né? Essa pessoa aqui, o perfil dela é X, esse perfil não daria certo para trabalhar na criação por conta disso, porque a gente sabe a teoria. Então, é legal quando a gente estuda isso e a gente aplica e a gente vê resultado, porque realmente, se todo empresário ou empreendedor, ele estudasse um pouquinho sobre pessoas, melhoraria as suas vendas, que eu acho importante, melhoraria a sua relação com o cliente e com os seus colaboradores também, porque isso gera venda, aumenta tudo, né? Acho que flui melhor, é mais harmônico, Sim, né? Com certeza. Né? Jefferson, vamos agora partir para a parte final. Eu queria te perguntar uma coisa. Você já deu vários recados aí para os empreendedores, mas eu queria uma mensagem. O que você acha hoje que o empreendedor que está assistindo a gente, que está ouvindo a gente, ele precisa saber para que está começando um negócio ou que está em andamento aí? Você que é experiente. Não ri não, vai lá. Eu ri porque o que me veio na cabeça foi falar assim, eu lá sei. Não sabe. Quantos anos já de trabalhando? 16. 16 anos, Ave Maria. 16 anos. Assim, seguindo carreira solo, né? Uhum. Então, eu acho que a mensagem que eu tenho para deixar para os colegas empreendedores não é o que fazer. A gente tem que estar atento às mudanças. As relações de consumo, elas têm mudado muito. A propaganda que dá certo, em um ano, em outro ano, ela não dá mais, ela tem que ser remodelada, né? O público, ele consome diferente. Os colaboradores têm tido novas demandas. A gente vai passar agora a gente está passando agora por um momento fantástico na economia, que é quando o desemprego ele baixa de 8%. Os economistas dizem que quando o desemprego baixa de 5%, é considerado emprego pleno. Você pode pedir a conta da empresa que você está e não ter medo de ficar desempregado. No meu ponto de vista, quando baixa de 8%, que é o momento que a gente está agora, já é emprego pleno. Isso é bom. Porque você vê, tem até um meme que eu acho muito engraçado, que tá a pessoa na porta da casa dela com uma mesinha e aí a fila de empresário chegando e levando o currículo. Esse aqui é o currículo da minha empresa, eu quero que você vá lá trabalhar por causa disso. O currículo da minha empresa, isso é ótimo. Por quê? E por que não ser assim? Por que é só o empresário que tem que entrevistar o colaborador? Eu não vejo problema nenhum quando uma pessoa vai ela vai passar por uma entrevista nossa e ela fala, olha, eu estou passando por uma entrevista aqui e em uma outra empresa, eu queria saber qual é a sua proposta. Eu acho fantástico quando aparece esse perfil. Por quê? Você vê que é um perfil diferente. Aquela pessoa ela tem uma capacidade de análise. Proativa, né? E outra, ela é transparente. Esses são valores fundamentais para um negócio. Transparência, é verdade. Então a mensagem que eu dou para os meus colegas é,
O empresário que a gente foi em 2019, não de sucesso, não quer dizer que em 2020 a gente vai ser um empresário de sucesso. Em 2021 o mercado tem mudado muito rápido. Essa transformação para o digital é algo extremamente assim, revolucionário e desconhecido. Não tem ninguém que tenha uma receita que é infalível para qualquer negócio. E eu percebo isso nos lançamentos imobiliários. Em 2010, um lançamento imobiliário, ele era vendido, era o standzão de venda, panfletagem na rua, uma maquete física e É verdade. acabou. Né? Hoje quase você não vê maquete mais de empreendimento. Quase ninguém faz maquete física. É caro pra caramba aqui. Que é super caro. E assim, pouca gente tem o contato, porque hoje a passarela virou o feed, né? O feed das redes sociais. Então assim, apartamento decorado. Aqui no Centro-Oeste ainda tem muito essa cultura de fazer o apartamento decorado, né? Tanto é que a gente vê o cliente em São Paulo, em Balneário, não é apartamento decorado, é realidade virtual em 3D. Nossa, senta na cadeirinha, coloca o óculos. Tanto é que nós aqui em Barra do Garça, quando nós lançamos o LIS, a gente usou todas as plataformas digitais que São Paulo e Rio de Janeiro usam. A gente passou na frente de Goiânia, na hora de lançar o nosso empreendimento, e nosso tour era 100% virtual. Então, a gente começou a perceber o quê? O cliente ligava para os corretores e perguntava, mas vai ter decorado? Aí o corretor, não, mas tem um óculos que você coloca aqui na cabeça e vê. Aí num treinamento um dia, vai ter decorado? Vai ter decorado. E não é só o apartamento, é o empreendimento inteiro. Vem aqui na imobiliária que a gente vai te levar para ver o decorado. A pessoa chegava, a gente distribuiu o óculos para todas as imobiliárias. O cara chegava, colocava o óculos, ele tinha uma experiência tecnológica, ele conseguia ter essa experiência de compra com produto totalmente moderna, né? Isso é muito bom, né? Extremamente. E com custo baixíssimo. Porque hoje, para você fazer um decorado, você gasta R$1,5 milhão. A gente, para fazer o tour virtual, a gente gastou R$50 mil entre compra de óculos e desenvolvimento dos cenários. Caramba. Então, a tecnologia está aí para isso. E o LIS foi um empreendimento que consumiram super bem o tour virtual 3D. Já o House Garden, o cliente já não queria mais fazer o tour em óculos, ele queria fazer o tour de dentro da casa dele. Por quê? Como tem aquela coisa de eu não quero tocar num óculos, num objeto físico que outras pessoas colocam no corpo. Isso é por conta da pandemia, é verdade. Exatamente, eu quero fazer já da minha casa. Eu não quero mais seguro. É mais seguro, eu não quero sair da minha casa. Naquela época as pessoas estavam enclausuradas. Então você vê a dinâmica, ela muda completamente de um ano para o outro. Nesse ano a gente teve a pandemia, em um outro ano você tem uma guerra, em outro ano você vai ter um outro evento. Jefferson, isso me lembrou uma coisa. Tem cliente meu, engraçado, é perfil de pessoas isso, né? Você está falando de decorado, de online, óculos, mas tem cliente meu, aliás, cliente homem, mulher, isso é variado, que eles querem ver marcando no chão. Tem cliente meu que eu estava fazendo um posto de gasolina, ele quis marcar no chão onde ia ser, porque na cabeça dele não cabia. E a gente se adapta. Hoje em dia a gente tem tecnologia no escritório hoje para mostrar virtualmente tudo, do jeito que ele quiser, que a cliente quiser. E isso me lembrou aquele filme do McDonald's. Você chegou a assistir? Sim. E eles Fome de Poder. Fome de Poder, isso. Eles marcaram no chão a cozinha inteira e eles ficavam simulando no chão, tipo, como se fosse para ver qual que seria a melhor cozinha. Engraçado como tem pessoas que têm isso. Então, às vezes eu entendo esse lado, claro, a gente está pensando como empreendedor, mas tem pessoas que têm muita dificuldade de visualizar as coisas, você marcar no chão para ele entender que aquilo cabe. Que aí ele olha a foto, não, mas esse espaço não cabe lá em casa. Cabe, isso é feito em cima das medidas reais. Não, mas não é possível. Vamos lá em casa, vamos lá no local que eu quero ver. É desse jeito. Mas isso é uma habilidade psicológica, você sabia? Chama noção aeroespacial. Tanto é que quando a gente vai contratar um gerente que ele vai cuidar, ele tem que organizar o estoque da empresa, o psicólogo faz uma dinâmica com ele para ele organizar um tabuleiro de coisas. E aí o psicólogo vai criticando, ele tem que ir remodelando, e aí ele consegue medir a noção aeroespacial, a capacidade eu acho que a visão aeroespacial é o nome da habilidade que é medida. Caramba, gente, eu não sabia disso não. Interessante, né? Interessante. Aí quando é assim, esse cliente seu,
ele não tem noção aeroespacial. Então, ele tem que ver, ele tem que tocar. Tem que ver, eu já tive cliente de loja de roupa também, que ela ia na loja e depois de tudo pronto, para ver se ia caber mesmo, aí ela pegava. Quanto que é 50 centímetros? Aí eu pegava a treina, ela... Ah, tá. Então aqui eu vou colocar tantas calças. Ah, entendi. É desse jeito. É mais trabalhoso. Interessante. Jefferson, agora, para finalizar, eu queria que você falasse um livro, um filme, algo que pode ser um ponto de partida para alguém, pode mudar, um ponto de mudança, porque a ideia é essa, né? Eu tenho um livro, por exemplo, que mudou muito a minha vida, que é o Segredos da Mente Milionária, que eu já li umas 5 vezes já li, virou até trabalho uma vez que eu fiz, e hoje em dia a gente sempre fica tentando ler livros que venham a melhorar. Você tem algum livro, algum filme que marcou você? Não é um livro específico, é um autor, o Vicente Falcone. Sei. Que ele que criou a Falcone Consultores Independentes, ele que pegou a AB InBev e fez a AB InBev ser o que ela é hoje. Ele dá consultoria, todo ano ele renova o contrato de consultoria dele com a AB InBev, e ele tem alguns princípios que foram transformadores para a gente. Mas o principal deles, que para mim foi uma quebra de conceito total, é um conceito que ele tem, que ele fala assim: quando você tem um funcionário, ele tem que fazer uma coisa e ele não faz, é comum nós empresários pensarmos o quê? Não faz porque não quer, porque está com preguiça, porque está desmotivado, alguma coisa. Problema. E o Vicente Falcone, ele vem e fala que não. Quando um colaborador não faz algo, quando um time não consegue realizar algo, ela não realiza porque ela não tem o conhecimento e a competência necessária. E essas competências e esse conhecimento, ele precisa ser adquirido e desenvolvido. Sim. Então aí você começa a entender por que as grandes empresas treinam muito as equipes, né? Elas dão treinamento, elas medem resultado. Porque tudo que você não mede, você não consegue mensurar. Então você não sabe que aquele time precisa de mais conhecimento para desenvolver, né? Interessante. Então isso. O que eu acho mais interessante assim, que eu compartilho, que foi transformador para a gente, foi o Vicente Falcone. Que aí ele tem vários métodos. Então, a questão de você bolar um orçamento para sua empresa, em vez do dono da empresa ficar controlando quanto que está pagando no copo descartável. Gente, está gastando muito copo descartável nessa empresa, tem que reduzir o consumo de copo. Ou está comprando muito papel, tem que comprar menos papel? Não. A compra de um papel, de um copo descartável, ele não quebra uma empresa. E às vezes o empresário tem essa sensação de que ele está atolado de serviço, de coisas para fazer, e às vezes ele pode estar tão ocupado que ele não está focando no que é completamente óbvio para o negócio. Então a minha dica não é um livro, é buscar ler, ver artigos, séries. Acho que já vi vídeos, eu posso estar confundindo, o Vicente Falcone. Esse nome para mim é familiar. Mas ele é extremamente conhecido, ele é muito famoso. Ele tem um histórico de consultoria muito forte. Ele é um cara fantástico. Agora até eu quero ver agora. E ele tem métodos simples. Eu acho isso que é legal. Porque tem autor que você vai ler lá, ele tem tanta palavra em inglês, né? Tanto conceito assim que não é palpável pela gente, que você não consegue difundir isso para a equipe. Sim. E às vezes você pega o mineirinho, que o Vicente Falcone é mineiro, ele tem um jeito ali dele de difundir esse método que é fantástico. Então minha dica é essa. Muito bom. Gente, eu queria te agradecer então por ter participado aqui do Pode Ir, Seu Aloysio. Muito obrigado. O seu conhecimento com certeza vai ajudar muita gente que está ouvindo e assistindo a gente. E você que está ouvindo e assistindo a gente, até o próximo programa. Até o próximo Pode Ir, Seu Aloysio, gente. Tchau, tchau. Tchau, eu que agradeço, Aloysio. Obrigado pelo convite. E é um prazer poder estar batendo esse papo, tomando esse café quentinho aqui com você, que essa turma é bacana. Muito obrigado. É isso. Obrigado.